Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Falando Francamente. E hoje vai ser um papo bem legal, né? Vai ser um papo bem legal. Eu acho que eu já vou até pular direto, né, para o nosso convidado de hoje, né? O grande Mironov. Fala, Mironov, seja muito bem-vindo. E sabe por que eu vou pular toda a introdução que eu faço? Galera, pensa o seguinte: um teólogo que hoje é trader. E a gente já vai começar daí. Um teólogo que é trader. Olha, toda a minha experiência aqui no mercado, é a primeira vez que eu tenho o grande prazer, né, de entrevistar aqui, de bater um papo com um teólogo que virou trader. É isso mesmo, Mironov? Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido. Com certeza é isso mesmo. Muito obrigado. Boa tarde, Ale. Boa tarde, pessoal de casa. Eu sou teólogo por formação. Me interessei pelo mercado financeiro e desde lá tem sido uma longa história, uma longa jornada. E é um trabalho interessante porque, embora não tenha nada a ver teologia com trader, são duas coisas que te levam a refletir muito, pensar sobre a vida, te leva a ver as coisas de um modo completamente diferente. Olha, eu acho que de repente tem bastante coisa a ver, viu? Se a gente olhar com detalhes ali, deve ter algumas coisas, pelo menos assim, que acho que você deve ter aprendido, desenvolvido durante a teologia, que você leva para a vida, né? E que queira que não, eu sempre falo uma coisa que, assim, toda jornada, né, de desafios, né, que a gente encontra para ser trader, a gente termina sendo até mesmo um ser humano melhor, né? Depois que você vai aprendendo, vai talvez se superando, sendo mais disciplinado e assim por diante, né? Mas de onde você é? Conta aí, pessoal de casa. De onde você é? Muito bem. Antes de eu falar de onde eu sou, vou fazer só um adendo no que você falou. Tá. O mercado financeiro ele é sobre princípios. Boa. Você tem os seus princípios para se continuar vivo dentro do mercado. E a teologia é sobre princípios. Olha que princípios bacana. De vida, princípio de conduta. Então são duas coisas que se cruzam nesses dois mundos, nesses universos diferentes. Porra, que legal. Os princípios. Pô, gostei dessa reflexão aí. Muito boa, muito boa. Uma reflexão que leva a uma conclusão. Muito legal, interessante. Isso. Agora, de onde eu sou? Eu sou Wesley Aparecido dos Prazeres Mironov, nascido em Rondônia, cidade de Ji-Paraná. Ji-Paraná. E como eu sei que tem gente aí que já é de lá também, que acompanha a gente, eu sou nascido na beira do Rio Machado. Então quem conhece Rondônia, conhece o Rio Machado. Nasci na beira do Rio Machado lá. Caramba! E, bom, você nasceu lá e hoje você vive onde? Você vive lá ainda ou não? Não, atualmente eu resido no Paraná. Você reside no Paraná, é verdade. Isso. Tá. Aí a minha saída de Rondônia ao Paraná, ela envolve toda uma história de uma vida passada. Uma coisa também que não tem nada a ver nem com teologia, nem com o mercado financeiro. Tá bom. E esse deslocamento, ele foi muito importante na minha vida, foi um divisor de águas. E eu acho que se esse divisor de águas não tivesse acontecido, eu não teria conhecido o mercado. Bom, então você tem uma história marcante, importante, que te trouxe de Ji-Paraná até Curitiba, coisa da vida, legal. E foi então em Curitiba. Eu falei Curitiba, eu moro em Apucarana, mas Apucarana. Eu me formei em teologia em Almirante Tamandaré, metropolitana de Curitiba. Bacana. Tá então, bom. Eu saí de Rondônia e fui para essa região. Você está em Apucarana? Apucarana. Bacana. Então tá. Então, em Apucarana, então, você praticamente se formou em teologia lá, acredito? Em Curitiba. Em Curitiba, mas agora vim... Desculpa a confusão, pessoal. Ji-Paraná, depois Apucarana, Curitiba... Rapaz, que história bacana, hein? Saiu de lá. Mas, bom, enfim, vamos começar... De onde você conheceu, sei lá, um mercado financeiro? O que te trouxe para esse lado de cá? Ale, antes de falar sobre o agora, que essa história é mais recente, para a gente entender, eu acho que uma digressão no passado... Vamos lá, fica à vontade. Ela acaba sendo mais interessante. Pausa. Qual câmera eu tenho que olhar aqui? Eu tô perdido na câmera, eu tô falando com você aqui. Não, você pode olhar para mim e assim, quando você interagir quiser... com aquela câmera. Quando você quiser interagir, você olha naquela câmera ali. Né? Fica mais vontade, tá? Se quiser olhar pro ali, pra cá, tá. Fica à vontade. Eu vou fazer essa digressão aqui, aí você pode interromper, fazer alguma pergunta. Tá. Que eu acho que você vai achar interessante. Quem vai editar? É o FAP. É o FAP? Então tá bom. Vai. Então refaz a pergunta. Mercado financeiro, tá. Então vamos lá. FAP, foi mal, tá? A gente tá ajustando aí para você editar, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1. Bom, Mironov, que história espetacular. Mas vamos lá, como que você conheceu, então, o mercado financeiro lá em Apucarana?
Olha, Ale, a minha história com o mercado financeiro é muito interessante, porque desde criança eu sonhava com o mercado financeiro. Sem nem saber o que era mercado financeiro. Ah, entendi. Então, para vocês terem uma ideia, meu pai, ele saiu do Paraná em 86, foi para Rondônia. Certo. E lá ele, com o pai dele, a família dele, antes de eu nascer isso, eles foram trabalhar com extração de madeira. Uau. Meu pai era toureiro. A gente chama toureiro porque puxa tora, né? Não tem nada a ver com touro. Tá. Mas trabalha com tora. E essa vida que eu levava lá não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Mas o que eu via na televisão, em filme, via aqueles caras de terno, via falar Wall Street na televisão, num programa de alguma coisa lá. O que será isso? O que esses caras fazem? Ações, esse negócio assim me fascinava. Mas o que é isso? O que é esse negócio que eu não conheço? Eu sempre fui muito curioso, essa questão do eu não conheço, do eu não sei. Sempre busquei entendimento. E aí, muito tempo depois, é que eu fui ter contato com o mercado financeiro. Entendi. A primeira vez que eu acessei a internet na minha vida, lá do meu ambiente, lá deslocado, eu tinha 16 anos de idade. Tá. A primeira vez que eu conheci a internet. Foi depois que eu saí de casa, né? Foi um processo bem posterior na minha vida. Tá. E aí, depois disso, eu ainda demorei muito tempo para colher os frutos da internet. Quem se lembra aí, quem teve conta no Nubank, teve uma campanha do Nubank, chamava Meu Pedacinho, que era um BDR que o Nubank dava para cada cliente dele. Certo. E aí, quando eu recebi a oferta no aplicativo, eu fiquei curioso, falei, mas o que é isso? E nessa época eu estava usando para vestibular. Eu estava querendo prestar um vestibular na UFPR. E foi quando você está pesquisando vestibular, tudo você precisa dar um Google. Entendi. Aí foi onde eu aprendi a dar um Google. Aí apareceu aquele negócio do Nubank, eu vou dar um Google. Comecei a pesquisar. Ações dá dinheiro? Como ganhar dinheiro com ações? E aí eu fui começando a pesquisar esse negócio de ações. Aí vi negócio de bolsa. O que é uma bolsa de valores? A princípio você foi autodidata mesmo, no sentido de buscar informação. E aí os algoritmos começaram a indicar conteúdo para mim. Aí eu fui começando a ler, fui começando a entender, fui buscar mais. Então, se você pensar naquele processo anterior, que eu vivia lá em Rondônia, eu estudava. E minha história é assim, de manhã eu ia com meu pai para o serviço, no mato, a gente ia para o mato. Uhum. E eu comecei a dirigir muito cedo. Tá. Dirigir caminhão. Com 10 anos eu já dirigia caminhão. 9 anos foi a minha primeira experiência dirigindo. Uau. E eu levava o caminhão, depois a gente descia a moto, a gente levava uma moto em cima, descia a moto lá e eu voltava para ir para a escola. Aí chegava, eu estudava, à noite, eu voltava com a moto para ir buscar o caminhão, lá com meu pai. E tinha um detalhe nessa história. Então, isso era trabalho. Trabalho. Então você trabalha desde os 9 anos, pode falar isso? Com certeza. Tá. Se for pegar o pé da letra, um pouco antes. Tá. Tem um detalhe na história, que meu pai, ele perdeu a visão muito cedo. Então, perdeu a visão e foi muito cedo. Perdeu a visão? Meu pai foi uma doença que afeta o nervo óptico. Glaucoma. Não é neuropatia degenerativa de Leber. Uau. E aí ele foi desenganado em 95, no ano que eu nasci. Então meu pai não chegou nem a ver meu rosto. Tá. E aí ele ficou um tempo parado, encostou pelo INSS, aí depois ele tinha comprado ele tinha um caminhão, vendeu o caminhão, comprou uma casa, depois ele vendeu a casa, comprou um caminhão, começou a pagar motorista, cortador, pessoal para trabalhar, e ele ficava meio que gerenciando. A limitação da visão dele atrapalhava ele de executar tarefas, mas a habilidade mental que ele tinha fazia com que ele tivesse uma gestão de pessoa, sim, de capacidade de gerir todo aquele sistema. Lógico. Incrível. A perda total dos bilateral? Ele perdeu 95% dos 2 olhos. Uau. Então ele só enxergava 5%. Daqui aí em você, ele não sabia se era eu, se era você. Tá. Se tivesse parado, não sabia se era um pedaço de madeira. Sim. Passava na rua do lado, assim, se não falasse com ele, ele não conhecia. Tá. Bom, que história de superação, né? Isso você tinha quantos anos? Então, bom, isso foi... eu entendi que isso começou no seu nascimento. Meu pai perdeu a visão antes de eu nascer. Antes de você nascer. Meu pai teve 4 filhos. Então ele tinha criado tudo isso. O último nasceu em 99. E eu comecei a andar com meu pai muito cedo. Tá. Antes mesmo de entrar na primeira série,
eu já andava na garupa da bicicleta com meu pai. Tinha que ir numa serraria, tinha que resolver uma peça no caminhão que quebrou. A gente ia lá no autopeça, eu tava sempre com ele. Eu sentava na garupa da bicicleta e ia falando pra ele, pai, tá um carro ali, uma coisa aqui. E ele ia guiando a bicicleta e eu ia falando pra ele. Tá. Quando eu cresci um pouco mais, isso para 8, 9 anos, eu comecei a fazer isso no caminhão. Certo. Eu guiava meu pai, isso lá em Rondônia, estrada de chão, estrada de barro, assim... Sem perigo, assim... ou com perigo. É indescritível, né? É indescritível. Muita subida, barra, eu não toleiro. imagino, você era criança, você guiava seu pai dirigindo um caminhão, uau. Eu vou mostrar pra você aqui, se der, depois passa pra edição. Tá. Vai passando as 4 fotos sequenciais aqui, você vai ver o caminhão que era e o serviço que era. Caramba. Esse era o caminhão? Esse era o caminhão. Vamos ver se a gente consegue mandar o pessoal da edição pra colocar assim que... Uau! A última foto aí que você vai ver, eu já dirigi nessa época, eu tinha 12 anos. Tá. Você tinha 12 anos? Meu irmão de preto do lado, meu pai no meio e eu com a camiseta meio azul, meio branca. Já dá pra ver aqui. Essa foto é uma foto de uma foto, não é tão Não, mas boa na cara, qualidade. o tamanho das toras aqui realmente é impressionante. E assim, pessoal de casa, não sei se vai dar tempo da gente subir as fotos não, mas eu garanto que são condições muito simples. O caminhão não tem caçamba, não tem nada. Não tem cabine, não tem nada. Não tem cabine, nada. Era só a estrutura com o motor, né, do caminhão e as toras em cima. E aqui eu fico imaginando como é que faz para carregar um negócio desse, né? Deve ser muito pesado, né? E assim, essa história de muitos brasileiros, né, que a gente não conhece. Eu costumo dizer pro Jeff que a gente, sei lá, quer queira ou quer não, a gente vive numa bolha aqui em São Paulo, né? Então você, né, vê a bolha no escritório de trader e tal, mas quando você sai um pouco de São Paulo, você vê a realidade de 99% das pessoas que vivem no Brasil. E, cara, desde já, assim, nem mal começou na podcast, já estou assim, emocionado do ponto de vista de que um cara como esse está acessando o mercado financeiro por competência própria. Né? Então, o mercado financeiro é acessível a todo mundo. Né? E nem todo mundo é acessível ao mercado financeiro, é diferente. Com certeza, o mercado é uma coisa acessível para todos. Eu, como vim desse meio rural, pode-se dizer, né? Que era sítio e tudo, e eu lidava com madeira, com peão, com um outro tipo de vida. Eu tinha a ousadia de sonhar. Exato. Eu tinha o objetivo de sair daquilo e poder ter uma outra vida, experienciar coisas diferentes. E a minha história, ela vai aí até meus 16 anos nessa vida. E aí foi onde entrou um problema, que foi o divisor de águas que eu falei anteriormente, né? Meu pai tinha um problema com etilismo e o problema com o álcool acabou meio que destruindo muito dos laços que a gente tinha. Certo. E houveram complicações, das quais não é pertinente a gente adentrar, né? Claro. Mas eu acabei tendo que me retirar da residência paterna, com 16 anos. O famoso expulso mesmo. Entendi. E aí foi onde eu fui conhecer o mundo, onde eu saí da bolha que eu vivia, a cidadezinha lá de 12, 13 mil habitantes, que era muito bom, eu era muito bem quisto pela sociedade, porque eles sabiam, o meu pai, um homem cego, tem 4 filhos, a minha habilidade no trabalho ali, meu esforço de ir para a escola, voltar e trabalhar. Então as pessoas respeitam muito isso. Claro. Todo mundo gosta de ver essa pessoa quando ela se esforça. E aí eu acabei saindo, aí fui trabalhar como vendedor de livros, de porta a porta. Olha só. Nessa de vendedor eu conheci o Acre, Rondônia que eu já conheci mais um pouco, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Paraná e Santa Catarina. Todos os estados que eu já tive presente, estive trabalhando, estive por um tempo. Anos? Eu comecei com 16. Com 16 anos. Isso, hoje eu tô com 29, até o final do mês aí eu faço 30. Boa, é isso. Então a minha história, e nesse meio aí, com 17 anos, eu comecei o seminário de teologia, era da organização religiosa que eu pertencia. Aí eu estudei teologia. Como era um seminário fechado, o diploma não tinha reconhecimento, eu corri atrás depois, fiz a validação e consegui a formação pela Unicesumar. Uau, cara, que história. Que história, e você tem apenas 29 anos. 29 anos, isso mesmo. Cara, que ano que você começou a vender livros com 16 anos? Eu tinha 16, né? foi por volta de 2011, foi quando eu saí de casa. Tá. Quando eu saí de casa.
Livros mesmo? Livros de tratamentos naturais. Olha Medicina só, alternativa. Cara, que legal. Uau. E você praticamente fez a sua vida vendendo livros, então, naquele momento. Ou você sobrevivia? Eu tinha uma rotina de vida... Assim, a gente trabalhava em equipe. Então, estava sempre com equipe, sempre com o pessoal. A gente alugava uma casa, ia na cidade, trabalhava um tempo, se deslocava. Tá. Ia para a cidade, trabalhava um tempo, se deslocava. Tá. E foi assim. A 16 eu comecei, 17 eu fui fazer teologia, aí dei uma parada, eu trabalhava mais nas férias. Tá. Fiz teologia, voltei de novo para esse mesmo trabalho. Perfeito. Aí foi quando veio a pandemia, e eu estava participando de um projeto missionário em São Paulo, como missionário voluntário. Aí eu comecei a pensar em faculdade, em querer fazer alguma coisa, ter um diploma. Porque até então a ideia que eu tinha, não, ter um diploma é importante. Eu já tinha um de teologia, mas eu queria alguma outra coisa. Certo. E aí eu estava num processo de fazer terapia, estava resolvendo muitos traumas da minha vida. Claro, todos nós temos traumas, mas você tem talvez aí cicatrizes bem importantes. E que bom que você foi procurar ajuda profissional. Com certeza. E aí foi onde eu comecei a adentrar esse mundo de vestibular, de estudar. Aí me surgiu a curiosidade pelo mercado. E aí aquela história que chega até o Nubank aí. Isso aí nós já estamos falando de 2021, 2020, que é essa campanha do Nubank. Tá. Então foi ali, talvez assim, 2020, 2021, a gente começa a ver o Mironov já querendo se inclinar de forma mais organizada, por assim dizer, dentro do mercado financeiro. É isso? Não é. Como é que foi? Então me explica, como é que foi até você chegar no day trade, chegar na Latos? Como é que foi a história? Vou contar. Agora a história tá menos embolada. Tá. Mas foi essa questão do pedacinho do Nubank, né, que fez essa campanha. E eu comecei a pesquisar sobre ações. Quando você começa a pesquisar day trade em ações, já sabe quem que vai aparecer. É complicado. Pode falar aqui? Pode. A primeira coisa que apareceu para mim foi da Atom. Certo. Né, da Carol Pfeiffer. E um amigo meu, esse amigo meu estava nos Estados Unidos na época. Tá. E ele por lá começou a estudar, adquiriu o material deles, né? E aí ele passou para mim, eu assisti aquilo. Só que teve uma frase que ela falou assim no curso que foi matadora para mim para desistir daquilo. Ela falou assim, ela dá aula os cursos dela é de price action. Ela falou assim, a gente não sabe se o mercado se move desse jeito por causa do gráfico ou se o gráfico faz o mercado se mover do jeito que se move. Ô, louco. Mas a gente sabe que dá certo, o que ela falou no material. E eu achei aquilo horrível. Falei, mas eu queria saber o que é aquelas velas, mas o que é isso? Da onde que surge esse negócio que sobe e desce? Qual que é a origem disso? Eu queria saber a raiz. Claro. O que motiva aquilo. É isso, é aquela vertente teológica. É. A teologia, ela nasce de uma pergunta. Por que existe o mal? Entendi. Mas e Deus? E o mal? E você vai cavar a raiz para descobrir isso. Tá. E eu sempre tive esse espírito de inquirir, de querer saber, então aquilo para mim não fazia sentido. E aí eu segui pesquisando outras coisas, e esse mesmo amigo meu depois acabou me comentando sobre a Latos. Comentou para mim da Latos, que tinha descoberto um cara que... Até então era aquela ideia assim que o mercado financeiro, as pessoas escondem as coisas e vendem os cursos, mas não te falam o que dá dinheiro. Entendi. Ele falou, eu achei um cara que fala a verdade, o que faz dar dinheiro. Tá. E aí foi onde eu acessei o primeiro curso de dólar futuro. Isso que ano que era? Isso foi o finalzinho de 2022. Tá. Logo no período da eleição ali de 2022, finalzinho do ano ali eu fiz todo o curso. Certo. Ele mandou para mim esse curso, eu não tenho orgulho disso, mas esse curso é aqueles torrents que rodou por aí, sabe? De material. Tá. E aí eu acabei acessando e baixei aquilo lá e falei, nossa, tem que conhecer isso aqui. Aí procurei o acompanhamento, aí fiz os meios de acompanhamento, falei, nossa, isso aqui é o que eu quero fazer, é isso daqui. Aí foi o que me trouxe a Latos. Então, por caminhos certos ou caminhos errados, a gente foi conduzido até aqui. E aí você se encontrou aqui, do ponto de vista daquilo que você procurava, assim, sei lá, pensando na causa e efeito do mercado, quais são os motivadores, enfim, você segue... Olha, o primeiro acesso foi com a B3.
Ah, você operou B3, verdade. Você operou a famosa B3 aí. Assim, só para começar a contextualizar, o Mironov opera mercado americano hoje, mas como que foi a B3, experiência na B3? Olha, quando eu vi o material do Jeff, eu fiquei muito empolgado. Primeiro porque ele tinha todas as respostas do que eu procurava. Ele explicava por que as coisas aconteciam. Uhum. E o mercado que ele mostrava nas telas era um mercado super volátil. Aquela coisa animada, motivada. Quando passou a eleição, chegou janeirão, que eu fui operar, que decepção. Tudo parado. O mercado parado, não mexia. Aí falaram assim, não, depois do carnaval é que começa o ano no Brasil. Passou o carnaval e nada. Aquilo não mexia. O último dia que eu operei B3, que foi quando eu falei assim, olha, tem que caçar outro rumo para mim, o mercado mexeu 14 pontos no dia. Não, isso deve ter sido ano de 23. Olha, o ano de 23 até metade de 24 foram, assim, foram meses horrorosos, assim, do ponto de vista de B3, né? A gente já conhecia o mercado americano e tal, mas aí realmente lá para 24, acho que final de 20... Não, foi em 23 ainda, né? Foi quando o Jeff trouxe a possibilidade de mesa proprietária e isso, cara, muda completamente a visão e as possibilidades para um trader, né? Com certeza. Eu estava na B3, a questão do custo da B3 me facilitava estar no mercado, se bem que a maior parte do tempo que eu passei foi com simulador. Certo. Por falta de recurso mesmo para fazer as operações. E quando veio a proposta da mesa, aí eu falei, não, agora dá. Agora é possível. Porque com R$200 ali você podia comprar um teste que você rodava o mês inteiro. Sem licença de plataforma, sem tudo ali, tudo incluso. Então isso daí foi, para mim, o divisor de águas para o mercado americano. Dá para falar que, enfim, o mercado americano hoje é acessível praticamente a qualquer pessoa? Olha, eu posso falar por experiência que se você tem interesse em fazer uma coisa que é fascinante na sua vida, que é completamente diferente de tudo que você já fez, é mercado americano. E se você quer condições para fazer isso, aí é uma mesa. É uma mesa. É uma mesa. Para você que não conhece, pessoal, mesa proprietária, né? O Jeff tem conduzido aulas aí. Não deixem, né, de acompanhar nos próximos dias aí a Era do Ouro do trader. O Jeff vai falar muita coisa sobre isso. E um dos tópicos que ele vai tocar é o conceito da mesa proprietária, o que é. Mas basicamente você tem um capital que não é seu para operar e acessar o mercado americano. Mas assim, com investimento muito baixo, tá? Eu sempre digo o seguinte, né? Não sei se você concorda, Mironov, mas o mercado americano é simples do ponto de vista de hoje você tem capital para operar, você acessa com baixo custo, você tem possibilidade de ter ganhos em dólares, dentro, óbvio, de regras de consistência, mas ele não é simplista. Então o mercado americano é simples, mas não é simplista. Não dá para fazer e acessar o mercado americano e ter lucro sem nenhum conhecimento. Como o Jeff fala, é simples, mas não é fácil. Não é fácil, simples não é fácil. E a nossa mente, ela nos sabota o tempo todo. Nós temos sabotadores internos, gatilhos, que tornam as coisas muito mais difíceis do que elas realmente são. Então, assim, não é porque a gente tem uma coisa fácil que vai sair metendo o dedão e fazendo o que vier na vontade ali. Porque você está no mercado americano, a vontade é clicar. Certeza. Mas não é toda hora que é para clicar. Exato. E aprender isso, essa dinâmica do mercado, entender a movimentação, que é fantástica, e pegar um movimento, o Nasdaq ele pega movimento 50 a 100 pontos. Você pode surfar uma onda dessa, faz uma meta num dia aí, é quase um salário mínimo aí, operando com a mãozinha pequena, que opera aí 4 micros. Certo. Não, é exatamente isso. E é uma coisa que melhora com o tempo, né? Conforme você vai vivendo, ganhando tempo de tela, conhecendo as correlações, os indicadores econômicos e se autoconhecendo também, né? Para quem está no Mente que Lucra, você está... e se autoconhecendo também. E assim, cara, as possibilidades do ganho em dólar, elas aumentam. Né? Elas aumentam. Então, certeza. Assim, eu sempre falo que assim, é importante a gente sempre estar a favor das probabilidades, né? Dentro do mercado ou não, mas assim, se posicionar dentro das probabilidades, né? Olha, só para você ter uma ideia, quando eu estava lá nesse projeto que eu falei, esse projeto missionário em São Paulo, aí veio a pandemia, e o governo começou a soltar aqueles auxílios, né? Auxílio emergencial. E eu já peguei ele, nem precisou solicitar, né? Quem tinha cadastro único, recebia direto. Eu comecei a receber, e aí eu comecei aquela questão de estudar para o vestibular e tudo.
E eu falei assim, olha, com esse auxílio aqui, que eu tô vivendo, dá pra eu estudar pro vestibular e me manter com isso daqui. Eu consegui uma pessoa maravilhosa que forneceu pra mim uma residência, me deixou ficar na residência ali, sem custo da residência, eu pagava água, luz, só essas coisas, para que eu pudesse estudar e engrenar ali. Quando eu conheci o mercado financeiro, a questão da faculdade, eu queria fazer direito. E eu fiz uma avaliação vocacional com a psicóloga, e o direito, assim, apontou uma alta habilidade. Não é facilidade, é habilidade. Tá. Apontou habilidades para assuntos complexos, habilidades, aí, por exemplo, economia, direito, letras, coisas mais com uma complexidade. Certo. E eu queria fazer direito. Mas eu tive uma certa decepção com a questão da justiça no Brasil. Quando eu entendi que direito não é sobre justiça, é sobre ganho de causas... O advogado bom não é o mais justo, é o que ganha mais causas. Foi onde eu tive a desilusão. E aí eu decidi focar mesmo no mercado. E naquela condição que eu estava, eu não tinha condições. Eu tive que arrumar um emprego. E foi onde eu comecei, fui no mercado, trabalhar como operador de caixa em supermercado, para poder trabalhar à noite e operar de manhã, quando a B3 estava aberta. Uau. Bem-vindo à complexidade. Se o seu teste vocacional deu complexidade, bem-vindo à complexidade. Bem-vindo a ela, né? Então, assim, a gente vive complexidade todo santo dia, principalmente no macroeconomia, e é uma complexidade apaixonante, eu sempre falo. São desafios intelectuais. Para quem gosta de desafio intelectual e mercado americano, seja bem-vindo, né? Porque realmente é espetacular. Se acessa, mas quanto mais você estuda, quanto mais você... procura, busca formas, informações, fontes, mais o seu pensamento fica independente, né? Isso te auxilia muito na tomada de decisões. É bem interessante, né? Com certeza, o mercado é algo fascinante. É fascinante. E tem um detalhe que você falou aí, né? Sobre essa questão de desafio. Eu gosto dessa questão do desafio pessoal. Certo. Eu não gosto de concorrência. Porque a concorrência nem sempre ela é leal. A maioria das vezes a concorrência é desleal. Exato. Se você for para o mundo da concorrência, talvez você não precisa ser o melhor. Você só precisa derrubar o melhor e ocupar o lugar dele. O mercado, ele te estimula a ser melhor porque você tem que se superar e não superar outra pessoa. Então o mercado ele é uma questão de superação. Essa é uma máxima, uma verdade absoluta no mundo corporativo, né? É o que vem do mundo corporativo. Cara, chega um determinado momento ali que você está numa posição e tem pouco espaço. Então ou você luta para subir ou então outras pessoas vão querer te tirar o lugar, porque o espaço vai funilando demais. Então às vezes você tem várias pessoas, aí você pega épocas de vacas magras assim, e assim, dependendo da posição que você está, você é o alvo, né? Porque você custa mais para a empresa, né? Sim. Então, enfim, cansei de ver isso, cansei de... Enfim, eu acho que minha última experiência de trabalho foi horrorosa, assim, e depois que eu saí da empresa eu descobri 1 milhão de coisas, né, que fizeram para de fato criar ali toda uma narrativa. Horroroso, pessoas assim não merecem o mínimo da minha atenção. É por isso que eu desisti do mundo corporativo de fato. Mas aqui por outro lado, você é seu próprio chefe. E se você não tem uma mentalidade bem equilibrada e bem disciplinada, né, o próprio chefe, que é você mesmo, te trai. Exatamente. Puxa seu próprio tapete. Faz a tal da autossabotagem, como você mencionou no início. Isso, eu quero pegar um gancho aqui. O pessoal de casa aí. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a história conta muito. A sua história de vida. Por que eu trouxe a questão aqui do meu pai, o problema de visão, as complicações no lar? Porque tudo isso é importante. Por exemplo, meu pai, por ser cego, não ter visão, as coisas dele tinham que ser muito bem organizadas. Entendi. A caixa de ferramentas, ela tinha cada ferramenta no seu lugar. Se você movesse uma coisa fora e meu pai fosse pegar, ele não achava. Entendi. E ele ficava muito bravo com isso. Claro. A descarga de impulso dele, de raiva, era muito grande. Então a gente vivia numa pressão muito grande por fazer tudo certinho. Nada pode dar errado. Quando eu comecei a dirigir, eu tive uma complicação muito grande, porque eu conhecia muito bem a teoria, mas eu tinha 9 anos. Primeira vez que eu fui dirigir. E eu não conseguia, para vocês terem uma ideia, pisar na embreagem do caminhão e ver a estrada ao mesmo tempo. Eu tinha que escorregar para acessar a embreagem, para passar de marcha,
para poder engatar uma marcha no caminhão. Tá. E eu assim, eu sabia tudo sobre dirigir, mas quando eu fui dirigir a primeira vez, eu não sabia. É a mesma coisa quando você faz o curso. Fiz o curso de dólar futuro, eu sabia tudo. 30, 50, 70. O 10 passou meio ponto. Os bolas ali 30, 50, 70 é 3,5. Se lá fora estiver subindo, então aqui o dólar tende a cair. A teoria é perfeita. Mas eu não conseguia colocar aquilo na prática, não conseguia transformar aquilo em dinheiro. Uhum. E eu olho para trás e vejo que é a mesma história de quando eu fui dirigir a primeira vez. Só que quando eu fui dirigir a primeira vez, eu tive uma punição física por parte do meu pai, que foi muito marcante para mim. Entendi. Do ponto de vista físico, foi muito doloroso. Certo. E naquele dia eu aprendi uma lição de vida, é que eu não podia errar, eu tinha que ser perfeito. Para que não se repetisse. Quando você está no mercado, se você tem um histórico, uma convivência agressiva ou alguma coisa assim, pode ter certeza que você não vai aceitar errar, não vai aceitar o stop, você não vai aceitar aquela punição que vem sobre você, aquela exigência de fazer certo, de ser aquela pessoa perfeita. Toda a narrativa ela se desmonta quando você toma um stop. Entendi. E isso daí vai trazer para você sérias complicações. Aí você vai querer aumentar a mão, vai querer fazer média para trás, vai querer sair daquilo de todo jeito. E é igual uma rede. Quanto mais você se mexe, mais você se enrola. Cara, que analogia perfeita, né? É assim, isso... Para você chegar nesse nível, você teve que... A terapia deve ter te ajudado, né? O primeiro processo terapêutico, ele me trouxe assim, para um outro patamar de compreensão da vida e de tudo. Depois eu passei um tempo e reiniciei novamente, mas aí mais focado para essa questão do mercado e tudo, né? Mas essa primeira vez, assim, foi... Eu lembro a primeira vez que eu cheguei na sala da psicóloga, ela fez umas 2, 3 perguntas, assim, e eu desmontei, assim, chorei. Você estava com aquilo acumulado durante muitos anos. Hoje, como você lida com o erro? Porque, assim, só para contextualizar para o pessoal de casa, só tem uma certeza no mercado, né? Todo trader vai errar. Em algum momento, vai errar. Certo? E hoje, assim, você não poder errar lá atrás foi doloroso. É doloroso até tocar nesse sentimento. Então vamos adiante, vamos virar a página. E como que é o erro hoje para você? Continua sendo desagradável, né? Não é aquela coisa que a gente tem facilidade em passar por ela. Uhum. Mas hoje eu sigo um programa de um gerenciamento de risco e eu tenho os deslizes no gerenciamento. Tá. Não é perfeito. Claro. Mas eu tenho em mente que tem que ter um gerenciamento. Perfeito. Isso já é um grande avanço. E quando as coisas saem do controle é eu extrapolar esse gerenciamento, eu tento seguir a rotina do dia normal para dizer para mim que aquilo é só um dia normal. Exato. Então, agora no momento, eu não estou trabalhando. Acabei passando um processo de demissão no final de ano aí. Tá. Então, qual que era a minha rotina? Operar de manhã, à tarde, rever tela, editar vídeo, fazer outras coisas e resolver ir no mercado e tal. O que acontecia? Eu saí do mercado, tive a demissão, peguei o acerto, tinha aquela expectativa assim, agora vai engrenar. Tinha aprovado uma conta em novembro, eu tava todo achando assim, não, agora vai. Uhum. Só que aí teve a demissão e não foi. Uhum. E aí quando virou o ano assim, eu olhei para trás e falei, nossa, tudo deu errado, tudo... eu tinha dinheiro, recebendo seguro, tinha tempo agora para operar, porque uma das coisas que eu pensava, eu não fecho o dia positivo porque eu não tenho tempo. Eu começo o dia, tomo stop, eu tenho que trabalhar. Se eu tivesse o dia todo, eu reverti o stop. Aí foi quando eu descobri que não, que aí você aumenta o stop, você dobra o stop, você complica mais. E aí eu comecei então a anotar todos os erros em papel e olhar onde eu estava errando e ver o processo que se repetia mais e começar a combater frontalmente o problema. Então essa é a maneira que eu lido com o erro. Eu encaro ele de frente e vejo o dia operacional como mais um dia. Cara, isso é perfeito. E assim, pode ser que, enfim, não tenha dado tão certo como você sonha ainda, mas, cara, você tem todas as habilidades e ferramentas mentais para fazer isso acontecer. Só não perca isso nunca. Ale, eu fiz o compromisso comigo de fazer todas as coisas que forem necessárias
para eu atingir o sucesso que eu quero. Boa. Então, eu comecei a ler um livro que você indicou, Trade Mindfully. Só que aquele livro eu não consegui concluir a leitura. Porque eu sou meio chato e tem uma versão em português que a gente consegue ali... mas tudo bem. Traduzir, né? Mas não fica legal. Tá. Então, a leitura é chata. A leitura é difícil. Então, não fica legal. Eu li outros livros, né? Que ajudam bastante. O próprio acompanhamento ali, os conselhos que... Talvez para você não seja conselhos, mas para mim são... Quando eu faço uma pergunta, lê sobre tal coisa. Aí você vai e passa uma visão. Eu vou ali e anoto. Aí eu anoto, olho o que você falou, olho com as outras anotações, comparo, falo, isso aqui faz sentido. Eu vou trabalhar isso daqui. Falando em anotações, a propósito, eu tô vendo aqui, não sei se o pessoal de casa está vendo, mas tem um caderninho aí, ó. O que é esse caderninho aí que tem esse carrão aí? É um Landauzão, né? Esse caderninho aqui, ele é novo, né? Mas era um bloquinho de notas que eu tinha, que eu ia tomando nota e anotando ali as coisas. E aí depois eu passei para aqui porque o bloquinho se desmanchou. De tanto que você trabalhou com ele. A primeira anotação aqui é do dia 7/5/2024. 7/5. Ó, a primeira anotação aqui, como é que ela chama? Uau! Olha, chama os 3 conselhos do Alê. 7 de maio de 2024. O meu problema aí é que eu tava tendo algumas perdas. Eu tive uma fase boa e de repente começou a ficar ruim. E aí o que você aconselhou? Eu falei operar menos. Isso que eu tava operando demais. Você estava fazendo talvez overtrade. Segundo, rever tela e focar nas operações vencedoras. Agora vira a página. Rever o tamanho dos stops. Isso. É isso? Isso mesmo. Agora vira a página. Vê a primeira anotação que você vai encontrar sobre o que é. Reflexões de análise de tela. Exatamente. Então, um dos conselhos que você falou foi prontamente colocado em prática. Erro por não ter definido definição de metas. Erro em remover bloqueio da plataforma. Da plataforma. Erro do viés de compra. Possíveis então, soluções. Aí você pega e vê as possíveis soluções. Cara, isso é um processo de melhoria contínua. Se você virar aqui, ó, você vai encontrar o que eu coloquei aí, que é a regra do 1. A regra do 1. É quando você está naquela fase que você quer aprovar uma conta em um dia, mas você pode tomar um stop e quebrar a conta em um dia. E um dia você vai e consegue uma boa meta, você fica super feliz, você acha que o mundo vai se resolver ali. No outro dia você toma um stop e acha que o mundo acabou ali. E tudo acontece em um dia. Um dia para passar uma conta, um dia para quebrar. E eu compreendi que enquanto eu continuasse agindo assim, eu não poderia ter sucesso. Não iria avançar, não iria evoluir. Não tinha como. Tem vários comentários meus. Assim que você anota, escreve e a ler. Exatamente. Aí um pouco do Mente que Lucra tá aí também. Caramba, cara, eu fiquei emocionado de verdade. Uau, obrigado, cara. Obrigado por trazer aí, por compartilhar. Vou querer ver mais desse caderninho depois. Sim, com certeza. Realmente, isso é muito legal, assim, a gente fala muito em propósito, né, no Mente que Lucra, né? O primeiro módulo é propósito. E foi um tapa na cara que eu achava que eu tinha um propósito claro. Mas assim, quando eu vejo muito meu propósito, cara, e vejo isso acontecer, isso pra mim faz muito parte do meu propósito de vida, assim, cara. Eu realmente... e a gente não fica feliz, né, como eu falo. A diferença entre felicidade e realização são diferentes. Eu vi isso no livro do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman fala bastante disso, é verdade. Sobre felicidade e realização. É o Rápido e Devagar. O Rápido e Devagar. Exatamente, é um ótimo livro. Esse livro, ele é grosso, meio chatinho, mas ele, cara, é foda. É um livro foda. Quem tiver a possibilidade de ler, leia. Né? Pode ler ele, pode ler o Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, que é uma mesma linha, só que o Dan Ariely ele é muito mais claro, assim, muito mais gostoso de ler. Ele não é tão catedrático, igual o Daniel Kahneman. Ele é muito catedrático. E ele cita mesmo o Daniel Kahneman várias vezes, mas de uma forma tão clara. E a grande sacada daquele livro é mostrar que você não é aquilo tudo que você pensa. Te coloca no lugar e fala assim, ó, você pode melhorar um pouquinho mais. Exatamente, a gente não é tão racional quanto pensa. Uau, cara, Mironov, que aula de vida, que troca de experiência espetacular. Eu tenho certeza que acho que você mostrou para todo mundo que vira esse vídeo aqui, tenho certeza que vai entender o seguinte.
você tá onde está porque você quer estar. Se você quiser mudar o lugar de onde você está, basta você querer fazer, ir atrás e ter coragem, né? Até eu separei um negócio para colocar no meu Instagram hoje, daqui a pouco eu vou subir, de um livro chamado... Ele fala sobre a zona de conforto, né, cara? E ele fala, você está na zona de conforto porque você escolhe estar na zona de conforto, entre outras coisas. É um tapa na cara também. Com certeza. Mesmo para mim, mesmo para todo mundo. Você pode estar estável financeiramente, você pode fazer o que for, mas e aí? Essa é a sua zona de conforto? Você quer ficar aí? Se quiser, ok, é uma escolha, não é? É o tal do Matrix, né? A pílula azul e a pílula vermelha, né? Mas se quiser ir para a Matrix e conhecer, de fato sair da Matrix, né? E conhecer o que está por fora, você pode fazer, mas é uma escolha, é um caminho. Isso. Ler muito é muito importante. Total. Eu tenho um histórico de transformação de mentalidade através de livros. Eu tinha um processo de convivência meio chato, eu sempre fui muito chato. Muito sistemático, muito regradinho. Aquela convivência com meu pai e tudo ali me transformou num tipo de pessoa que para viver em comunidade era difícil. Entendi. Tudo certinho. Põe 10 pessoas numa casa, a colher não vai ficar no lugarzinho, a pia vai ficar molhada, o chão vai ficar sujo. Então, eu sempre fui muito cri-cri. Um livro que mudou isso para mim foi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tornou possível eu poder vir aqui conviver com o pessoal aqui do Hub. Que legal. Esse livro do Daniel Kahneman foi muito bom. Esse do Dan Ariely, por exemplo, que eu citei agora, mostrou para mim que eu não sou esse cara todo que eu costumo pensar. Porque do ponto de vista de QI, o ponto de vista cognitivo, eu aprendo rápido, eu era bom na escola, bom com matéria, ia bem em física, ia bem em história, ia bem em vários campos diferentes, sempre isso. Mas a inteligência emocional, ela sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. E aí tem um livro chamado Inteligência Positiva. Eu tô relendo esse livro agora, ele casa muito com Mente que Lucra. Que legal. E assim, é fabuloso. E eu acredito realmente que eu tô no caminho certo. Fabuloso. Eu não falo para vocês, para você, o pessoal de casa, que eu sou o trader bem-sucedido que fecha todo dia positivo e tal. Mas eu tô numa constante, num progresso. Tem dias ruins, tem dias que não dá certo, tem dias que não dá certo. Mas fazendo esse processo aqui, sistemático, anotando, se dedicando, é possível qualquer pessoa atingir o sucesso no mercado financeiro. E, assim, se tem uma coisa que eu acredito na minha vida, é nisso. E é por isso que eu tô 100% com o mercado. 100% de acordo. Você tem um canal no YouTube? Eu tenho sim. Como é que é? Conta aí pro pessoal. E também já faz aí, né? Faz seu jabá. Faz a apresentação, né? O canal no YouTube, ele surgiu com uma ideia interessante. Sempre que eu vi algum programa aqui da Latos, ou no acompanhamento mesmo, sempre se fala muito de você ter alguém ali para você prestar contas, né? Que quem tem família, tem a esposa, tem filho, você sempre tem que prestar contas para alguém. Exato. E eu, solteiro, moro sozinho, assim, vai prestar contas para quem? Né? Então, eu criei o canal no YouTube com a ideia de trazer um pouco mais de compromisso e também para desenvolver mais o processo de compreensão da minha tela. Eu sei que você sabe mesmo quando você consegue explicar. Eu falei, se eu fizer um canal no YouTube e conseguir explicar o que eu estou fazendo, tanto é um incentivo para melhorar, porque no próximo episódio eu não vou querer trazer uma coisa feia, claro, como também é um exercício mental de busca por entendimento para poder passar para as pessoas aquilo que eu estou identificando como erro. É um autocompromisso. Um autocompromisso. Interessante. E aí eu comecei uma série que é muito parecida aqui com a da Lattes, né? Só que é a minha versão, que é o explicando as operações. Aqui estão analisando, né? Analisando. Eu fiz o explicando, porque é uma explicação do que eu fiz, o que eu vi, o que me levou a tomar aquela decisão. E como que te encontra lá no YouTube? O canal chama-se Sigma Trading TR. Sigma Trading TR. A ideia do Sigma é porque na matemática o Sigma é um símbolo de somatório. Sim. E o meu propósito com aquele canal é somar. Legal, gostei. Gostei da ideia. Cara, que espetáculo, que espetáculo. Mironov, tenho certeza aí para você que está vendo aí o nosso Falando Francamente, que papo fantástico, cheio de, sei lá, primeiro uma história de vida que eu diria digno de um filme, né? Muitas coisas aconteceram na vida dele, assim, um ato de superação absurdo, ele está aqui hoje,
com 29 anos, prestes a fazer 30 anos, focado no mercado americano, focado em ser melhor cada dia, tendo sua disciplina, controlando, tendo um canal no YouTube, estando conosco aqui no Hub. Pô, Mironov, queria agradecer demais a sua... primeiro, a sua coragem de se expor e a sua humildade de dividir, né, toda essa experiência de vida, essa história, que eu tenho certeza vai... deve assim, mexer com a vida de muitas pessoas que vão ouvir. Eu tenho certeza disso, tenho total segurança disso, né? Também é uma forma de incentivo absurda, sabe? Das pessoas saírem de sua zona de conforto, saber que muita coisa é possível. Cara, sim, muito obrigado mesmo por estar aqui. Suas considerações finais aí, meu caro, mensagem aí pra galera, fica à vontade. Olha, em primeiro lugar, eu que agradeço por estar aqui. A Latos, para mim, é um sonho. Desde que eu tive os primeiros contatos, eu queria conhecer a Latos. E eu queria poder estar nesse ambiente, poder conhecer pessoas que eu estou conhecendo hoje. Então, para mim, pode anotar lá no checklist de sonhos realizados. Tá esse daqui. O pessoal que está em casa, eu sei que tem gente aí muito simples, de condição aí muito humilde mesmo. E às vezes a gente se abate, a gente não vê histórias de pessoas que... saiu lá do zero. Eu vou usar um exemplo aqui. Tem pessoas que eram bem-sucedidas na vida dela, entrou no mercado, quebrou a cara e depois subiu. Mas uma pessoa que nunca experimentou aquela parte do sucesso é difícil. E eu quero dizer para vocês que dá para fazer. Dá certo. O mercado financeiro, ele é democrático, tem espaço para todo mundo. E eu quero mostrar para vocês, isso tem lá no meu canal no YouTube para mostrar, tem lá os erros e acertos. Ale, eu não sei se vai dar para pôr aquelas fotos na edição, a gente não sabe ainda. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu acho muito interessante que vocês vejam. Tem meu Instagram, é Wesley Mironov, eu vou publicar as fotos no meu Instagram. Perfeito. Lá não tem nada de mercado, lá é muito pessoal. Eu vou abrir o Instagram lá público, vou deixar as fotos para que vocês possam ver. E eu espero que vocês tenham motivação para continuar na lida do mercado e saiba que nada melhor que um dia após o outro. Se hoje não deu bom, não se preocupa. Sua vida não acabou aqui. Exato. E pessoal, com essa dica, com essa frase fantástica, a gente encerra mais um Falando Francamente. Obrigado. Obrigado, Mironov. Cara, prazer te conhecer aí pessoalmente. Fiquei muito emocionado pelo caderninho e isso de alguma forma me deixa mais realizado com relação ao propósito. Obrigado. Obrigado de coração. E pessoal, se você gostou desse podcast, por favor, deixe seu like, deixe seus comentários. É uma história incrível. Se você quiser fazer parte, né, e ter um espaço aqui, por favor, clica aí no link que você deve achar na descrição e fale com o nosso time de suporte. Tá bom? Bom, nos vemos no próximo episódio de Falando Francamente. Tchau.